Deixa eu só dar uma palhinha aqui. Deixa eu dar uma lida para os senhores presentes e os senhores na rede. Ofício número 150 de 2019. Ao excelentíssimo senhor Diego Bordanal Gonze, vereador, Câmara Municipal de Bicas. Assunto: resposta faz. Excelentíssimo senhor, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste acusar o recebimento do ofício número 7 de 2019 de vossa autoria. Esse ofício, para quem não sabe, é o ofício que eu fiz um recurso para me mostrar o meu relatório que eu fiz pela CPI, que, como diz o senhor presidente da Câmara, eu fui derrotado na comissão. Tão logo o expediente chegou ao meu conhecimento dessa presidência, encaminhei-lhe a assessoria jurídica dessa casa para que se realizasse a análise técnica em relação à legalidade do pedido. Na presente data, a assessoria jurídica exarou o parecer pela ilegalidade do pedido. Esta presidência, portanto, ratifica o parecer jurídico e, através deste ofício, nega o provimento de vossa solicitação. Sem mais para o momento, renovo os votos, elevada e extinta consideração. Senhor Luiz Paulo Rocha, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Bom, a assessoria jurídica tem o mérito dela, seu presidente, mas eu acho que o mínimo que você deveria fazer é você deferir o projeto para que os vereadores todos tivessem ciência. Porque eu acredito que nem todos os vereadores leram o meu parecer e também do nobre vereador Tiago, que foi o presidente da comissão. Agora, o vereador Isaías, me peça só esse papel aqui. Acho que o vereador Louro também vai falar, mas tudo que foi apresentado na CPI, pelo menos pelo meu pedido, sim, foi baseado em provas materiais, em provas cabais. E uma das provas estão aqui, ó. Primeiro de tudo, tem a data, o horário, tudo direitinho, sem rasuras, sem nada, como manda o figurino. E quem fez esse boletim de ocorrência foi a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ou seja, os agentes têm pé pública. Foi feito por um sargento e um cabo da Polícia Militar. Logo depois, por uma coincidência, né, os senhores Nilson e o senhor Nilson e o senhor Paulo Giovanni, que estavam na folha da prefeitura, que não estavam de férias, por volta, tem o horário direitinho, que foi no mesmo dia 28/1, às 15 horas, 45 minutos e 40 centésimos de segundo. Ou seja, como é que os senhores estavam trabalhando, dizendo que não estavam de férias, e foi se colocado depois do ocorrido do fato? Então é muito complicado isso, gente. Agora, o novo presidente da comissão, eu não tenho nada contra você, você tem direito ao seu voto e tudo. Só que uma das suas alegações que você me votou, que eu embaseei aqui, foi que eu era um vereador contrário à situação, ao executivo. Isso mostra, tanto é que eu fiz até uma reportagem, foi até no dia do jogo do nobre vereador Tanaús aqui. Hoje o executivo tem mais de 100 projetos que foi protocolado nessa Câmara aqui, e eu votei em 3 contrários só. Então como é que isso pode acontecer? Dentre outras coisas. Então eu gostaria de apresentar para vocês o meu parecer baseado em fatos, e não em mentiras que foi falado ali dentro. Igual, tiveram-se gravações tranquilas, tudo certo, aí chega ali na comissão, os caras mentiram com a forma mais escarrada possível, a mais desonesta possível, sem cabimento nenhum. Então, poxa vida, o meu pedido que eu fui feito, senhor presidente, é justamente para explanar para todos os vereadores. Mas, já que o senhor indeferiu, francamente, eu vou ver se na semana que vem eu apresento um requerimento. Se não passar, o que há de se fazer, né? Aí fica aqui a minha indignação. Obrigado. Vereador Louro. Bem, senhor presidente, eu distribuí e não distribuí para os membros da comissão, porque eu imagino que os membros da comissão já tenham visto esses documentos
que vocês receberam. E estou distribuindo isso para vocês, para mostrar para vocês, porque lá no relatório que vai ser apreciado aqui na semana que vem, o que foi aprovado dentro da comissão, dizia lá que não tinha provas do ocorrido. E o que eu passei para vocês aí, ó, na primeira página, em vermelho aí marcado, está ruim o xerox, tá? Mas é a data do registro do BO. Dia 28 de 1 de 2019, às 11 horas e 18 minutos da manhã. Esse é o horário que a Polícia Militar, que, como disse o vereador Diego, tem fé pública, registrou o ocorrido. Com a palavra de todas as testemunhas, inclusive nós e o pedreiro e o servente que estavam lá naquele sítio trabalhando por conta da prefeitura. Na segunda página, se vocês virarem aí, para vocês prestarem atenção, eu não sei se vocês conhecem, a maioria dos computadores, não, dos sistemas operacionais que você tem dentro da prefeitura, o sistema de computador, que você faz o serviço ali esse aqui no caso da folha de pagamento, eles têm um sistema de backup. O que é isso? É um sistema que salva automaticamente as informações de quando o sistema foi alterado. Então, se vocês pegarem na segunda página, aí vocês vão ter o nome do senhor Nilson Santos e o nome do senhor Paulo Giovanni Dornelas. E vocês vão ver que o código que está aí, ó, a numeração deles, é o código de matrícula deles. Né? O contrato 3616 do senhor Nilson foi encerrado no dia 1º de janeiro de 2019. E um novo contrato de nova matrícula, 3792, foi refeito e a admissão está lá, ó, 2 de janeiro de 2019. Lá na frente, se vocês acompanharem. O senhor Paulo Giovanni Dornelas, 727, estava ativo nesse dia com essa matrícula. 727, ele é servidor efetivo do município. Virando a página, vocês vão poder ver aí agora o log do sistema, que é o backup, onde registra a movimentação desses servidores. No dia 28 de 1 de 2019, às 15 horas e 45 minutos e 40 segundos, o funcionário 727, que vocês já viram na página anterior, que é o senhor Paulo Giovanni, ele teve as férias dele calculadas. Mas ele não estava de férias? Como é que as férias dele foram calculadas às 3 horas e 45 minutos daquela tarde? Mais de 4 horas depois do ocorrido. Do registro da polícia. O ocorrido, na verdade, foi até mais cedo. E se vocês virarem mais uma vez a página, vocês vão ver aí a matrícula 3792 do senhor Nilson Santos, ok? Que foi admitido no dia 2 de janeiro, pelo que está lá atrás, na matrícula dele, onde foi alterado às 15 horas e 47 minutos, portanto, mais ou menos 2 minutos depois que se calculou as férias do senhor Paulo Giovanni. Então, isso aqui, esse negócio de ficar falando, fulano falou isso, chegou aqui e desfalou, o outro isso, o outro aquilo, isso é tudo para inglês ver. Eu disse há um tempo atrás que aquilo lá era a maior pizzaria da micro-região, e a segunda maior é essa aqui. É essa casa, que está assando uma pizza gigantesca, o presidente acendeu o forno ali, e ela vai ser entregue para a população no dia 30, é isso, senhor presidente? Dia 30, né? Nós vamos acabar de assar a pizza, picar em pedaços para quem tiver aqui receber um pedacinho. Porque o que a gente vai fazer aprovando esse relatório, inclusive, é corroborar com uma coisa que o secretário disse na comissão. Sabe o que ele teve coragem de dizer lá, de insinuar? De que eu e o vereador Joel estaríamos mancomunados com a Polícia Militar. É mole? Mancomunados com a Polícia Militar. Isso porque os 2 policiais que lavraram esse BO foram os mesmos 2 que flagraram o BO no dia flagrante da praia lá. Então, além de eu e o Joel mancomunados, tínhamos também o vereador Tiago e o vereador Diego. Nessa época. É isso que ele quer dizer. E, coincidentemente, foram os mesmos policiais que lavraram o BO no dia lá da máquina no sítio. Olha só, então a gente está mancomunado com a companhia, com a polícia, né? E marcamos com ele, ó, você põe de serviço aquele fulano e aquele beltrano neste dia, porque neste dia um fulano vai chegar da praia num carro da prefeitura. E nesse outro dia aqui você põe esse de serviço, que nós vamos dar um flagrante num lugar onde tem 2 servidores. Um está de férias, o outro não é contratado não, mas nós vamos lá fingir que é. É isso que a gente vai aprovar aqui semana que vem. E a prova está aqui. Independente de palavra de qualquer um. Já disse aqui da semana passada, no relatório que vai ser votado por nós,
e apreciado, eles dizem lá que ninguém confirmou o que aconteceu. Se vocês pegarem a fala do senhor Douglas Hanna, que foi um dos primeiros a ser ouvidos do Recursos Humanos, apresentados para eles os prints da minha conversa com ele, imediatamente ele logo confirma. Isso é tudo meu, eu já vi, é isso mesmo. No início, primeira pergunta que o vereador Diego fez para ele, e ele confirma. Não, isso aí fui eu mesmo que falei para o vereador Louro. O senhor Paulo Giovanni, quando foi confrontado com a gravação da voz dele, ficou desconcertado. Falou, tá aí, né? Não lembro se foi, mas tá aí, né? E aqui nós estamos assando essa pizza gigantesca para ser distribuída para a população na semana que vem. Espero, né, que a população de Bicas esteja aqui para receber um pedacinho, né, que eu acho que deve sobrar para todo mundo. Tamanho, a dimensão dessa pizza que está sendo assada aqui nessa casa. Porque depois disso tudo acontecido, e eu, para mim, particularmente, não tenho problema nenhum com relação a essas questões. Zero. Meu papel eu fiz, o vereador Joel fez o papel dele, a Polícia Militar fez o papel dela, cada um fez o seu papel. Nós fizemos o nosso papel. Infelizmente, nem todos fizeram os seus papéis. Infelizmente. Mas prova maior do que essa que eu distribuí para vocês não existe. Está claro que o sistema foi manipulado depois do flagrante dado, para acobertar a cachorrada que estava acontecendo lá. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, simples assim. E vocês não precisam acreditar na minha palavra, acreditem nos documentos, nem na minha palavra, nem na palavra de ninguém, de vereador nenhum, de ninguém. É só acreditar nos documentos que estão aí, que estão lá no processo. Foram entregues à comissão, estão lá no processo. Eles lá, no relatório, eles levantam suspeita de como eu consegui esses documentos, porque fui eu que encaminhei para a comissão. Se tivesse me perguntado, eu responderia. Como eu e o vereador Joel fomos processados pelo senhor Luiz Fernando, né, e fomos, como é que fala? Amordaçados, obrigado, vereador Joel, pela justiça, que proibiu a gente de falar no assunto na cidade, na rádio, a gente não pode falar sobre o assunto. Né? Aqui na tribuna, eu ainda posso falar do assunto. Mas aí na rua nós fomos proibidos. A lei da mordaça que chama isso. Então nós fomos proibidos de falar do assunto. Então a gente não pode comentar na rua o que está acontecendo com as pessoas, né? Ir na rádio, falar do assunto. Esse documento que está aqui eu consegui por quê? Exatamente para anexar isso no meu processo. Eu tomei conhecimento que esses documentos tinham chegado no inquérito que está aberto na polícia. E o meu advogado foi lá, protocolou um documento no inquérito, solicitando cópia desses documentos. Esses documentos aqui, gente, saíram de dentro da prefeitura. E na sindicância, na qual eles se escoram para dizer que nada aconteceu, que a sindicância não mostrou nada, que a sindicância é isso, a sindicância é aquilo, esta sindicância foi incapaz de pegar esses documentos lá dentro. No dia que eu fui ouvido lá, eu disse à procuradora municipal, que é filha do gestor, que eu acho isso um absurdo completo, né? Dentre tantos absurdos que tem por aí, eu perguntei à filha do gestor, vamos sair daqui agora, vamos lá no departamento pessoal, que nós vamos levantar uns documentos lá, que vão provar tudo que está aí. Eles não quiseram ir, nem a comissão, nem ela. Disse ela que não tinha ingerência sobre as outras secretarias. Ora, procuradora municipal, filha do gestor, não tem ingerência? Não poderia chegar lá e falar, eu quero ver o backup. Consiga esses backups. Então eu não disse nada lá na comissão, porque senão estava arriscado, sei lá, eles botar um vírus no computador, jogar um HD fora, não sei, descontratar a empresa, mandar sumir com tudo, né, porque é assim que eles agem, habitualmente. Então, a posteriori, esses documentos foram juntados no inquérito policial e o meu advogado foi lá e solicitou cópia e eu encaminhei para a comissão, foi isso que aconteceu. E até isso eles fazem, eles levantam suspeita de como esses documentos chegaram na comissão. Se vocês procurarem lá o inquérito, vereadores, membros da comissão, vereador Diego relator, se você procurar lá o inquérito e solicitar o delegado, ele vai te mostrar lá o documento que foi protocolado pelo meu advogado solicitando a cópia desses documentos. Então, gente, escolham o sabor. O forno está assado e a pizza está sendo preparada. Semana que vem ela termina de ser assada
e vai ser distribuída aos cidadãos de Bica. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Tiago. Como a gente vai ter reunião dia 30, eu estou com alguns documentos para trazer aqui para o senhor hoje no dia da reunião. Só vou fazer um pequeno comentário, porque é sempre há 2 anos atrás, a gente teve uma CPI da qual participei. E essa CPI, ela veio, que a gente participou, a Câmara participou, sobre a falsificação da documentação. E ela veio de uma forma que ninguém entendeu, acusando o vereador da casa, que a gente sabe que, assim, no meu modo de ver, não tem nada a ver com isso, já conversei isso com ele, é o que eu acho, mas existiu uma prova contra ele. E eu, como presidente, sofri todas as pressões do mundo para que tirasse esse vereador e deixasse esse vereador responder fora do mandato. Você lembra disso, né? Todos aqui lembram que estava aqui. Foi aquela pressão toda e, assim, a gente deu o direito ao vereador dele responder, encaminhamos ao Ministério Público, ele já fez uma contraprova e agora está fazendo via Ministério Público. Então, assim, existiu uma prova, né? Mas nem sempre as coisas são do jeito que parece. A gente tinha que deixar, porque imagine se ele tivesse hoje fora do mandato, respondendo isso aí, passando por tudo que ele passou. E, enfim, eu só quis fazer esse comentário porque quando a gente entra numa CPI, a gente procura saber os fatos. O vereador Louro não me entregou esse papel, porque eu faço parte da comissão e realmente eu vi. Existem, e eu tenho em mãos, lógico, uma vez eu ouvi o senhor falando isso. Pode ser coincidência? Pode, mas é muita coincidência. Também acho, também concordo com o senhor. Mas assim, existem outros casos dentro da prefeitura que funcionários foram colocados de férias no meio do mês, no final do mês, referentes. Se pedir esses backups lá, vai mostrar que existem outros funcionários que aconteceram isso. Fui atrás para ver isso e me entregaram esses papéis mostrando que existiam outros funcionários. Então, assim, o que eu vejo que quem defende um lado acha que está tudo certo, quem defende outro lado acha que está tudo certo. Na vez do vereador Joel aconteceu isso, muitos martelaram, bateram e a gente segurou a onda. E hoje, eu não quero, não vai acabar em pizza não. A maneira com que fala, a gente vai encaminhar os 2 relatórios. Eu vou fazer questão de encaminhar, que depois que pego os 2 relatórios e encaminho ao Ministério Público. E eu tenho certeza que isso não vai parar. Agora, todos os depoimentos colhidos na comissão, todos eles negaram realmente. Todos eles negaram. Aí vem os comentários. Ah, porque fulano foi coagido. Porque Beltrano foi comprado. Porque fulano... Eu não fico na rua observando essas coisas, correndo atrás. A gente ali na comissão, a gente está julgando o que eles falam. No começo da comissão, a gente tem um poder para falar, você jura falar a verdade, não esconder os fatos. Todos eles juraram. Se teve mentira aí, eles têm que responder à justiça. Se tem alguma coisa ali que foi em verdade, se eles se calaram por algum momento, eles vão responder na justiça. Então esse é por isso que eu estou dando esse parecer. Nada vai acabar em pizza. Eu não sou amigo do Fernando, como muitos estão querendo colocar, fazendo videozinho. Tá? Pode fazer, não tem problema. Eu só estou agindo porque esses 2 lados, essa briga, tem gente que transforma isso aqui como se fosse a nossa casa. Traz os problemas particulares para cá. Eu estou agindo da mesma forma que eu agi quando aconteceu isso com o vereador Joel.
que é totalmente do outro lado, e foi martelado, foi falado tudo que é nome na rua aí, e a gente segurou a onda. A gente segurou a onda. Até porque o que eu acho não convém. Mas assim, eu tinha certeza que o vereador Joel não tinha nada, e eu acho que ele vai conseguir comprovar isso, como já fez, e dessa mesma forma a gente está fazendo. Então assim, aqui não tem nada de amizade, não tem nada, eu só estou sendo coerente, da mesma forma que eu fui coerente na primeira CPI que eu participei, eu estou sendo coerente agora, de encaminhar, pegar todos os relatórios, como ninguém, porque se tivesse um de todos que a gente escutou lá, que a questão era, estava de férias ou não estava de férias? Essa era a CPI, estava de férias ou não estava de férias? Todos eles falaram que estavam de férias, todos eles. No Douglas, como o vereador Louro citou, ele realmente fala que ele não, que para ele naquele momento, quando foi conversado, não estava de férias, e que depois eles apareceram de férias, realmente como o vereador falou, mas que ele não tem a gerência sobre isso e que aconteceram outros casos desses na prefeitura. E ele foi, isso foi comprovado, eu vou trazer aqui dia 30. Então, para não esticar mais, não existe pizza, não existe... A palavra é coerência. Do mesmo jeito que eu fui coerente na CPI do vereador Joel, da falsificação, eu estou sendo coerente agora. E nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Aí tem uns que batem assim, o Ministério Público não trabalha. Trabalha, ele tem que trabalhar. A função é isso. Tá? Então, dia 30, a gente vamos trazer os materiais. Então é só isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Joel. Boa noite novamente. Como o vereador Tiago falou, na época da falsificação aconteceu isso mesmo. Ele recebeu várias pressões de todo lado, inclusive o secretário de obras veio aqui na Câmara, usou a tribuna durante 2 ou 3 meses com a turma dele aí. Só que é uma coisa totalmente diferente. Ele está certo de ter falado que tinha uma prova. E tinha uma prova. Agora eu fiz a contraprova e ele está certo. Ele mesmo assim segurou a onda. Agradeci ele, pessoalmente agradeço aqui de novo, porque a ideia deles era me tirar mesmo, e eu responder isso fora do mandato. Só que a diferença é muito grande. Tem treta e dá grande no negócio da falsificação. Porque eu não posso falsificar um documento se eu não sou empresário, eu não participo de licitação. Eu não faço parte da comissão, não tem como falsificar a licitação. Disseram que eu era um ninja, que eu entrava na prefeitura depois das 18 horas e tinha a chave de todas as salas para falsificar o documento. A diferença está aí. O agradecimento, ele vai ser enquanto eu estiver nessa terra. Como amigo, como companheiro, como pessoa que eu tenho um grande apreço. Mas é totalmente diferente. Porque o pedreiro e o servente, quem libera para as obras? O secretário de obras. Aí a gente vai lá, leva a polícia, pega, chegando lá, eles comunicam que não estavam de férias, que estavam ali trabalhando. Se não fosse trabalhar, eles iam ser perseguidos, pressionados. Entendeu? Então assim, a diferença está aí. Essa é a diferença. E tem um detalhe muito grande nisso tudo. Eu não tenho como provar. Eu não tenho como provar. Na volta, quando eu voltei, que nós voltamos lá do sítio, cada um foi pro seu lado, fui almoçar. Na hora que nós voltamos, eu falei com o Louro: Louro, vamos lá no RH? Fomos lá no RH. Chegamos lá, a gente pediu as folhas de ponto dos meses anteriores. O Fernandinho Chapéu, como é conhecido, ele disse que não poderia ceder pra gente, porque ia dar muito trabalho. O Louro falou com ele: então, faça diferente, mostra só de janeiro pra gente dar uma olhada. Ele pegou a folha e o Louro pôs a mão no telefone. Ele falou: você vai tirar foto? E eu estava em pé, na frente dele, e o Louro sentado.
eu vi a folha de ponto totalmente preenchida, não da forma que ele disse na comissão ali, que a folha de ponto estava preenchida do dia 20 de dezembro, que é o dia que fecha a folha, até o último dia de dezembro. Aquela folga de janeiro estava vaga, é mentira dele. Fica à vontade. Uma parte curta, para avisar a Vossa Excelência que a nossa palavra não vale não, mas a deles vale. Então, eu vi a folha de ponto, eu vi, e depois foi falado que eles estavam de férias. Então, falsificaram, como falsificaram um documento, naquele que me falaram que eu era o responsável pela falsificação, eu estou pagando um preço grande até hoje, falsificaram outra vez, lá dentro da prefeitura, um documento, uma folha de ponto, porque o rapaz não estava de férias, ainda estava assinada a folha de ponto, e embaixo por ele, porque eu trabalhei no cemitério, eu sei como funciona as folhas de pontos. Agora, a respeito dessa agora, o que não falta é provas para falar do que aconteceu. Mais uma vez, tivemos boletim de ocorrência, anexo da prefeitura que não tem como mexer, tivemos uma gravação do próprio camarada, ou seja, do próprio Giovanni Dornelas, falando que não estava de férias. Agora, como é que isso pode acontecer? E aqui na comissão, quando indaga ele, ô, seu Paulo, o senhor conhece essa voz? Aí, como diz o vereador Louro, tá aí? Ué, como tá aí, gente? O cara mentiu na lata. E como é que ele... Eu em sã consciência, eu teria vergonha. Tipo assim, escutou a voz? Não vou falar mais nada. Mas o cara mentiu, desmentiu o que ele falou. Então, com certeza, o vereador, você está de parabéns, entendeu? Pelas suas indagações. Com a palavra, o vereador Rafael. Bom, senhor presidente, quero fazer, apesar de ter o dia próprio, o dia 30, né, mas como muita coisa foi falada aqui, nós estamos sendo massacrados, né, antes de qualquer coisa, pré-julgamentos, incitação, isso é muito complicado, né? Se a gente fosse manifestar a cada voto de cada vereador aqui, se fosse contrário ao meu posicionamento, a gente colocaria vários nomes aqui, em várias situações. Mas eu entendo perfeitamente o que o Thiago falou, vereador Joel. Ele quis dizer, ele não quis comparar o seu caso em termos de... Mas a situação na época era complicadíssima, porque existia uma prova que foi solicitada pela comissão, que foi feita pela comissão, pelo perito nomeado pela comissão, que apontou Vossa Excelência. Não vamos entrar no mérito. Eu também, o senhor fala assim, ninguém me defendeu. Eu não defendi, mas também não te acusava, também recebi essas pressões, tem que afastar, tem que pedir o afastamento, não. Tem uma prova, só que na minha concepção, sempre falei isso, sempre deixei bem claro, não adianta vir fazer pressão, fazer videozinho, falar de uma certa forma, julgar, cada um tem sua consciência, eu tenho a minha tranquila. Que sempre meus posicionamentos se pautaram, eu não acredito em CPI, porque a CPI, da mesma forma, tem os dois posicionamentos. E é uma caça às bruxas aqui, e não, do jeito que está, não é só pelo secretário. Eu também, como o Thiago falou, acho que a maioria que sabe que eu tenho problemas com o secretário. Se fosse ver desse lado a questão pessoal, eu teria, nem veria nada, nem analisaria nada. Mas a questão, o que está se envolvendo, tudo que está sendo falado, são muitas pessoas envolvidas nesse episódio. Não é simplesmente o secretário. É a pessoa que denunciou, que voltou, né? Você está falando, voltou atrás. Então tá, tem dois posicionamentos dela. Os dois servidores, tem dois posicionamentos dele. Mas lá eles falaram a verdade, aqui mentiram. E se lá falaram... a gente não tem esse poder. Na minha concepção, isso não tem como se definir, imputar penalização, criminalização, sem isso passar ultimamente pelo Poder Judiciário. Independente de qual for a votação aqui, na minha concepção, isso tem que passar pelo Poder Judiciário. E essa investigação, tanto é que no seu caso também, o senhor fez a contraprova, mas foi particular. O senhor só vai ter a palavra final do Judiciário.
E não vai envolver só essa questão, são várias pessoas envolvidas, se a pessoa mentiu, se não mentiu, o que, que aconteceu, o que, que desfez, provas, né? Então esse caso está muito complicado nesse sentido. Ah, porque falou assim, agora desmentiu. Nós não temos o poder de fazer uma cariação e tirar da pessoa qual que é a verdade. Eu não sou juiz para poder apontar qual é a verdade. Tem provas? Existem provas. No seu caso tinha uma prova muito forte que a própria comissão pediu. Entendeu? Então, na minha concepção, eu estou entendendo o posicionamento do Thiago, né? Está sendo massacrado por isso, mas é uma coisa muito complexa que pode dar consequências não só para o secretário, como servidores. Eu procurei já 2 vezes os 2 servidores, Fernando e Douglas. Os 2, na minha presença, confirmaram na maior tranquilidade que não estava de férias. Me relataram, o Fernando, na semana passada, me relatou todo o ocorrido. Então, assim, ele mentiu para mim? Não sei. Ele falou isso para mim. Ele mentiu para vocês? Também não sei. Mas, assim, realmente vai ter que ser feito a cariação, uma investigação mais pormenorizada. Eu acho que se passou muito mais de um caso de uma CPI. Entendeu? Eu acho que se passou muito mais de um caso na CPI. Então, assim, é muito complicado. Nós somos políticos. Não adianta tentar afastar isso. Você está falando aí, eu não tinha porquê. Eu acredito em você. Estou falando aqui, como o Thiago falou, eu acredito em você. Também não acreditaria que você faria uma coisa dessa. Mas, assim, há motivos eu não teria. Teria. Para prejudicar alguém, poderia ter. Eu acredito em você. Estou falando que eu acredito. Mas a palavra final de qualquer discussão nossa, qualquer votação aqui, é o Poder Judiciário.